Olá, muito boa noite para você nessa noite integrativa. O que é noite integrativa? É com o médico integrativo. O que é ser médico integrativo? O que é isso? Medicina integrativa. Então, muito boa noite para você, que você possa realmente ter tido um excelente final de semana, porque o meu foi excelente, que você possa realmente fazer uma mudança na tua vida, que eu quero mesmo que você comece a pensar diferente, comece a mudar a tua vida, e dá para mudar a vida completamente. A gente tem muitas coisas hoje em dia que pode fazer com que a nossa vida seja mudada, que a gente precisa entender e ampliar nossa percepção, ampliar nosso mapa de mundo. Primeiro, boa noite para você, te agradeço muito estando comigo aqui hoje. Hoje eu tive um compromisso importante, então vou deixar aqui gravado as nossas informações. É importante que você também perceba que o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está vivendo, talvez você não saiba, não tenha conhecimento, não tenha tido a oportunidade de conhecer, que você pode se livrar disso, melhorar muito isso aí. Então, para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, dê um joinha aí, legal? A nossa proposta com o médico integrativo, o que é o médico integrativo, doutor Cascapeiro? O que é isso? É uma visão no paciente onde integra três pilares básicos, que a gente chama o físico, o mental e o metafísico. Tá? Então são três. E a gente pode dizer que existem três inteligências. A gente pode dizer. Existe uma inteligência orgânica, a inteligência física, vai ser quatro: inteligência mental, a inteligência emocional e uma inteligência metafísica ou espiritual. Isso mesmo. Então, as inteligências, o que é a inteligência? A inteligência serve para resolver problemas, avaliar, raciocinar, pensar, perceber de que maneira podemos resolver determinado problema. Essa é a ideia, né, da inteligência. Então a gente sabe ter o QI, que é quociente de inteligência cognitiva, aqueles testes lá de QI que você fazia, que o pessoal fazia. Tem o QE, que é quociente de inteligência emocional, isso é uma coisa espetacular. E tem o QS, que é o quociente de inteligência espiritual. Né? Então, tivemos uma oportunidade fantástica esse final de semana aí. Passamos o final de semana inteiro numa imersão para inteligência emocional, para a gente ganhar inteligência emocional, mas não só no sentido de aprender, mas também vivenciar as questões emocionais que podem estar trazendo interferências, sim, no nosso corpo físico. Então, se você ainda acha isso, e olha, isso que vem desde a década de 60, essa questão da inteligência emocional, hein? Se você ainda acha que as tuas doenças são somente físicas, me perdoe, né? Me perdoe. Se você está passando um profissional que ainda acredita que a doença é só física, me perdoe, tá? Me perdoe, porque eu com esses meus 44 anos de formado, há mais de 30 pesquisando as questões energéticas influenciando o ser humano, para mim eu já estou no mais além. Eu já sei que muitas das questões não estão nem só no emocional, mas estão também no metafísico ou espiritual. Tá? Mas vamos lá, se você ainda acredita que resolve só nas questões físicas, quer dizer, você toma um remédio para uma gastrite, você toma um remédio para um reumatismo, você toma remédio para uma diabetes, se você acha que é só isso, então ainda você está longe do que a gente já tem hoje de oportunidade para a gente observar, aprender, expandir a nossa consciência, expandir a nossa percepção de mundo, expandir para entender que se eu estou doente é porque tem um componente emocional que deflagrou o processo. Eu não consegui resolver uma situação, eu passei por um impacto, um trauma, eu passei por uma emoção, e isso impactou, isso, digamos assim, desceu do emocional para o corpo físico. Então, todas as doenças podem ser e devem ser interpretadas como somatizações. O que é uma somatização? É o efeito das emoções no corpo. Quando o corpo não consegue, de uma certa forma, quer dizer, a mente não consegue, interpretar, trabalhar, decodificar, mastigar, digerir, não importa o nome que você vai dar para isso. Quando o organismo não consegue, a mente não consegue resolver, e isso cai, vai chegando no físico.
Então, a gente costuma dizer assim, a mente está com problemas, as emoções estão com problemas, você não consegue resolver, você não consegue ouvir, você não consegue saber que você tem que dar atenção para aquilo, que você precisa observar aquilo. Aí o corpo fala, eu vou falar de outra maneira para você, tá? Se segura aí que eu vou falar, eu vou contar para você de outra maneira. Aí vem uma enxaqueca, né? Vem um transtorno de ansiedade, vem um câncer, né? Vem um câncer, vem uma diabetes, vem uma hipertensão arterial, porque você não decodificou os pensamentos, os sentimentos, os pressentimentos que chegaram até você. Como você não decodificou, naturalmente isso, digamos assim, baixou para o teu corpo físico. Então, olha que oportunidade fantástica. E se eu te disser que quando a gente, mesmo que já esteja instalada, entre aspas, uma doença no corpo, mesmo que já esteja instalada uma doença no corpo, se você buscar a decodificação, a interpretação, a análise do que aquilo está te dizendo e levar para o emocional, você pode se curar. Você pode se curar, pode se curar. Por isso que tem curas espontâneas. Como cura espontânea? Não é cura espontânea. Cura espontânea é porque a pessoa agiu de outra maneira. Ela utilizou outras percepções, utilizou outras ferramentas para tratar aquela determinada doença. Então, eu já vou abrindo aqui para você, para que você vá mandando para mim, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp da clínica. O que você gostaria de saber? A gente vai, por aqui é melhor, porque a gente vai respondendo. O que significa tal doença? Olha, eu estou com artrite reumatoide. O que significa? Então, vamos falar de algumas para você? Né? Bom, então vamos lá. O que é muito comum hoje em dia? Né? Bom, as pessoas têm muitas dores na coluna. Dor na coluna? Tudo bem. Dor na coluna. Dependendo da região da coluna, você tem uma interpretação diferente. Há muita gente na lombar. Por que muita gente na lombar? Porque a lombar representa a região que tem a ver com a materialidade da existência. Então, se você está passando por uma crise, por exemplo, financeira, uma crise material, você pode ter dor nessa região, na coluna lombar, lombosacra, porque ali tem a ver com dinheiro, tem a ver com materialidade. Então, ontem mesmo, conversando com uma pessoa nessa imersão que a gente fez, falou, eu tenho dor na coluna, no melhor. Eu falei, então, quanto tempo? Ah, tal tempo. Você não passou por uma crise financeira? Passei. Eu falei, então. E ainda passo de vez em quando, então. Então, isso está mostrando, tem um significado que você não está conseguindo lidar com essa situação. Você não está conseguindo interpretar. E o corpo está mostrando para você, o problema é esse aí, vai colocar aqui. Tá? Então, por exemplo, cervical, né, o pescoço, tem a ver com flexibilidade de direções. Né? Então, eu quero ver para mais direções. O pescoço me leva para mais direções. Eu estou com dificuldade, eu não estou enxergando novas direções. Eu vou travando minha coluna cervical, falando, olha, você está travando. Aí a questão da flexibilidade de ter percepções em outros níveis. Né? Vamos lá, o que mais que muita gente tem hoje? Diabetes. Diabetes é excesso de açúcar no sangue e falta de açúcar na célula. Porque o sangue o que o sangue faz? O sangue não vai utilizar o açúcar. Quem vai utilizar é a célula. A célula precisa de açúcar. Então, o sangue, claro, você come, você digere, você absorve, vai para a corrente sanguínea para chegar na célula. É como você pediu aí um iFood, o cara vem pela avenida e chega na tua casa. Você entra na tua casa. Ó, se ele fica na rua lá, né, tocando a buzina, você não atende, você vai ficar com fome na tua casa, porque ele está lá. Isso é o que é o diabetes. Então, o diabetes é o excesso, é a fome, é a carência, ou a escassez, né? É a fome no meio da fartura. Porque está cheio de iFood na rua e você aí com uma fome danada. Por isso que acaba emagrecendo no começo, quando não está bem equilibrado, a pessoa perde músculo pra caramba, porque o corpo vai lançar mão do músculo. Só depois ele vai lançar mão da gordura. Primeiro o corpo queima músculo, depois ele queima gordura. Tudo bem? Então, olha aí, o diabetes. Fome no meio da fartura. Então, em que sentido na tua vida está faltando doçura? Onde você não está vendo doçura?
O mundo pode ser considerado muito doce, pode ter muitas coisas boas no mundo, mas você só está vendo as amarguras. Então você não está conseguindo identificar. Aí o corpo vem e fala, então vou mostrar para você o que está acontecendo. Ah, mas eu posso também dizer que um trauma emocional leva a diabetes? Exatamente. Um trauma emocional pode levar ao diabetes. A pessoa tem um trauma emocional e desenvolveu um diabetes. Eu tenho um caso muito interessante modo de falar, né? É uma criança que ficou diabética com 1 ano e meio, uma criança ficou diabética com 1 ano e meio, e a diabetes infantil, ou juvenil, ou número 1, a diabetes 1, ela é ausência total de insulina. O pâncreas foi queimado. Queimou o pâncreas, tem que pôr outro pâncreas lá. Tem que eles põem um pâncreas artificial, que é uma bomba de insulina. E por que aconteceu isso aí? Né? Porque com 6 meses o pai dele morreu, e morreu num acidente de moto. A moto ficou com a mãe. A mãe ficou 1 ano com essa moto. Quando a mãe conseguiu vender a moto, mas passou 1 mês, o bebezinho desenvolveu diabetes. Aí a conclusão que eu tive: a perda desse pai para ele foi sentida de um nível energético, não sei como, quando a moto foi embora. A moto talvez estava ali vibrando. É uma interpretação. É lógico que eu não vou falar isso para o meu colega médico, que ele vai olhar para a minha cara e falar, Rubens, você é maluco? Você é doido? Onde você tira essas coisas? Eu tiro do livro A Sobrevivência dos Mais Doentes. É daí que eu tiro algumas das doenças. Sobrevivência dos Mais Doentes. Olha que livro fantástico. Então, nós todos temos. Que outra? Hipertensão. Ó, você tem pressão alta? Você não está administrando muito bem a pressão que a vida está fazendo sobre você. Você não está administrando muito bem a pressão que a vida está fazendo por você. Então, identifica. E por quê? Não é porque a vida está te pressionando demais, às vezes, não. É porque a vida está te pressionando num ponto onde você tem uma fragilidade emocional. Né? Então, vamos imaginar. Bom, a gente fala, uma corrente. Onde a corrente quebra? No elo mais fraco. Então, se você sente uma pressão natural da vida, a gente tem pressão hoje com a família, tem pressão financeira, tem pressão profissional. Se eu não consigo administrar determinada pressão que alguém me faz, vamos lá, vou dar um exemplo. Eu estou tendo um problema com o meu chefe. Meu chefe trabalha numa fábrica, num escritório, o meu chefe está me pressionando. E eu não suporto isso aí, estou tendo pressão alta. Mas por que a pressão do chefe te faz isso? Porque você teve dificuldades com teu pai. E o chefe é uma representação do pai. Então, às vezes, a pressão não é tão grande. E às vezes, se a pressão fosse exercida por uma chefe mulher, uma chefe mulher, você não teria pressão alta, porque talvez você não tenha problema com a sua mãe. Então, olha, são características Então, pressão alta, você está sofrendo um tipo de pressão. Analise que tipo de pressão te pega e qual seria o teu ponto fraco, emocional. Não vou falar ponto fraco, vou falar frágil, vai. Ponto frágil que você precisa o quê? Buscar isso aí, identificar e tratar. Então, quando você busca, identifica e trata, talvez a tua pressão baixe naturalmente, porque você conseguiu reforçar aquela parte do teu sistema que não suportava pressão, nem que fosse pequena. Nem que fosse pequena. Tudo bem? Então vamos lá. Fibromialgia. Bom, fibromialgia não é doença, tá? Fibromialgia não é doença. Desculpe. Fibromialgia é uma inflamação no corpo. Então vamos mudar. É uma inflamação causada por alimentos, por falta de hormônios, por estresse crônico. Então não adianta. Quem trata fibromialgia está tratando uma situação que não tem muita lógica, porque não está tratando objetivamente a causa. Está dando um remédio, um ansiolítico, um antidepressivo, que ajuda, mas você vê que não trata a causa, porque a pessoa fica dependente. Para eu tomar o remédio, volta a dor. Então isso não tem a ver. Obesidade. Né? Nós temos uma pandemia de obesidade no mundo. O que é a obesidade? Por incrível que pareça, 1/3 da obesidade, 1/3 da humanidade tem desnutrição, que traz emagrecimento. 2/3 tem desnutrição, que dá obesidade. É um outro nível de desnutrição. Por incrível que pareça, a obesidade tem a ver com uma desnutrição. Interpretar o quê?
todo obeso tem um componente emocional também. Ou qual é o componente emocional? Dica, anota isso aí. Anota que se você mergulhar nisso, você pode ficar surpresa. Você vai identificar isso em algum nível da tua existência. Nem se for lá no momento intrauterino, mas você vai identificar. Risco de sobrevivência. Risco de sobrevivência. O que é risco de sobrevivência, doutor Cascapeira? Risco de morte. Então eu não vou sobreviver. Bom, como eu tenho risco de sobrevivência, a inteligência corporal garante a sobrevivência. Como? Guardando gordura. Vai acabar a comida no mundo. O corpo deflagra um processo que é uma inteligência corporal orgânica, instintiva. Você não tem acesso a esse tipo de situação. Deflagrou essa possibilidade, entra o programa automático. É um programa automático que não é racional. Ele está no sistema límbico, às vezes até no sistema mais reptiliano, do tronco cerebral. Acionou o programa e fala, vai faltar comida. Ele já começa a guardar gordura. E da onde ele tira a energia? Do músculo. Então a pessoa emagrece músculo. Se fizer então uma dieta equivocada, às vezes a pessoa faz uma dieta equivocada, uma dieta muito restritiva, tal, não come o mínimo que precisa, o corpo entende que ela está no modo sobrevivência. Fala, ih, acabou a comida lá fora, vamos morrer. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a guardar gordura. Porque a gordura é que vai dar mais sobrevida. Então, põe todo mundo numa ilha. Põe todo mundo numa ilha, não tem comida. Os gordinhos vão viver mais. O cara é atleta, o gordinho vai viver mais. O cara que tem aquela barriga tanquinho, esse vai morrer logo. Porque não tem gordura. E a sobrevivência vai ficar ligada à gordura. Tá? Então, tudo bem. Então, por isso que a gente precisa entender a inteligência corporal trazendo as dicas para a gente. Tá? Então, todas as doenças vão ter uma representação de uma situação emocional ou mental não interpretada, não digerida, não entendida. E como, vamos falar assim, a alma, né, precisa daquela informação, precisa que você decodifique aquilo, você não está ouvindo a tua alma, ela vai se fazer ouvida, na marra, levando para o corpo físico. Então, a ideia hoje é você então, qualquer doença que você tenha, você precisa buscar a questão emocional. Eu deixei aqui, algumas pessoas perguntaram para mim de novo, porque eu falei de um pesquisador que eu fiquei impactado com ele, que ele pesquisa sono, mas a pesquisa de sono dele é diferente das outras pesquisas que eu já vi. Ele pesquisa aonde você dorme. Aonde você dorme, né? Então, ele pesquisa colchão. Pô, e é uma coisa tão óbvia, né? Porque, teoricamente, talvez a coisa mais importante no quarto é a luz apagada. É claro que é a luz apagada. É o escuro breu melhor? É o escuro breu melhor. É não tomar café, não comer 2 horas antes, diminuir tela, tudo bem. Mas pô, onde você fica? Onde você fica? Fica na cama. E se o teu colchão não está adequado, ele pode, através de microestímulos negativos, influenciar o equilíbrio do teu sono. O que é microestímulos negativos? A composição do colchão no teu corpo pode forçar que você fique torto, você fique torta, que a coluna fique descompensada. Então imagina um colchão que adapta o teu quadril, que é mais pesado do que o teu ombro, pode falar, e vai encaixando para que você fique reta a coluna. Agora você pega um colchão diferente, você vai ficar com o quadril mais alto, a coluna torta, e você tem dor, você tem microestímulos de fluxo de energia negativo. E aí acaba trazendo problema. Então, se você quiser realmente entender melhor isso aí, tem um site que você vai entender melhor isso aí, e é uma pesquisa fantástica. Então, se você está pensando nesse aspecto do sono, isso é uma pesquisa que você precisa fazer. Então, você vai colocar aí, repara sono. Joga aí na internet. Repara sono. Olha aqui, repara sono. Legal? Outra coisa também, agora nós estou fazendo parte agora de uma Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, então acho que vale a pena você pesquisar, SBI, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, SBIE, que é um negócio fantástico, essas imersões que eu vou me aprofundar, vou aprender cada vez mais, já vou fazer cursos de aprendizado, E aí todo pessoal pode fazer, são cursos que podem ser imersões de final de semana,
que são espetaculares, a gente percebe pessoas que saem muitas vezes curadas de lá, dessas imersões. Se você quiser saber melhor disso, entre em contato conosco. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, mas anote aí, no WhatsApp 2296-0132. Acho que eu vou conseguir colocar um banner, será que eu consigo? Bom, primeiro eu vou colocar aqui no Repara Sono, isso, legal. Anote aí. E aí, claro, eu vou colocar também do WhatsApp da clínica. Então, se você quiser saber melhor disso aí, porque a nossa proposta de medicina integrativa é que você tenha realmente uma possibilidade de ampliar o teu mapa de mundo. E aí, claro, como médico integrativo, nós observamos o teu equilíbrio metabólico, claro, com aparelhos que medem o teu equilíbrio metabólico, com a bioimpedância, com outros aparelhos que eu tenho aqui. Medimos o teu estresse, em que fase do estresse que você está, se você está no estresse inicial, se está equilibrado, se está desequilibrado, se você está desadaptado ao estresse. Então tem um aparelho que mede isso aí, um equipamento que mede. Eu falo, você está aqui? Você fala, esse sintoma. A pessoa ficou olhando para mim assim, como é que você sabe? Porque o aparelho me fala, o aparelho me diz. E um aparelho que não espeta nada. Se você quiser saber como é que está o nível também de parte cardiológica, hipertensão, pré-diabetes, é um aparelho que mede melhor a fase que você está de risco diabético do que os exames de sangue. Melhor, ele mede melhor isso aí. Então é outro exame que a gente tem aqui. Né? Fora as terapêuticas que nós temos aqui, que são terapêuticas avançadas. Por exemplo, a Joeli, a doutora Joeli, que é minha esposa, que trabalha aqui, ela tem todo um trabalho de frequências, com equipamentos, com aparelhos, que ela faz terapias frequenciais. Tem gente que não gosta de tomar remédio, não quer tomar injeção, então faz por frequência. E os resultados são muito interessantes. Então, estou te convidando para você conhecer melhor a nossa clínica. Entra aí no nosso Zap, no nosso WhatsApp, 22960132. Deixe sua pergunta, deixe seu questionamento, deixe sua proposta. E agora nós temos também agora, o que é? Tratamentos frequenciais, é isso que eu falei, tratamentos frequenciais. Estão me passando cola aqui, né? Sabe como é que é? Então, nós estamos também com um protocolo completamente integrativo, com uma visão completamente... Eu fui fazer uma palestra numa clínica de autismo, que tem... Juntos eles trabalham com mais de 200 crianças autistas. Juntos eles trabalham com mais de 200 crianças autistas. Eu fiz a palestra lá para pais, os funcionários, eles ficaram embasbacados, porque veja, é uma clínica que já tem um tempo, já é uma clínica antiga. Eles falaram, doutor Cascapeira, eu nunca vi nada parecido com esse seu raciocínio. Então nós temos um protocolo para tratamento de autistas, são tratamentos que nós vamos ampliar com a questão física, com a questão hormonal, com a questão mental da mãe, dos pais, e com a questão também metafísica. Tá? Então a gente tem aí um protocolo, se você tiver interesse, são terapias feitas à distância. Nós vamos trabalhar à distância, porque a gente vai orientar, fazer o trabalho à distância, com grupos de mães. É uma outra perspectiva. A gente fez um trabalho lá com algumas mães, elas ficaram chocadas com o que elas perceberam. Então vale a pena você entrar em contato para saber como isso vai funcionar. Tudo bem? Então, eu quero agradecer aí a oportunidade que você nos traz de ficar com a gente aqui todas as segundas-feiras, nesse período aqui. E se tiver alguma questão que você queira trazer, é só trazer para nós aqui e estaremos aí à disposição. Muito obrigado, até a qualquer hora, a qualquer momento.